Mesmo sentados, estendamos as nossas mãos sobre o Padre João. Que Nossa Senhora possa cobrir esse teu filho com o seu manto, proteger, guardando, dando forças necessárias. Rezemos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Que bonito estar no meio de nós, Senhor, desde o início. Como Edmar já nos lembrava, quando nós escutamos a palavra, ou quando nós tomamos em mãos a Bíblia, ou a palavra de Deus, nós simplesmente que a gente pega um texto. A igreja nos ensina, todas as vezes em que nós tomamos a Bíblia, tomamos um texto, especialmente do Evangelho, é o próprio Jesus quem nos fala. O próprio Jesus, ao tomar o texto do Evangelho, eu começo a ler, não sou mais eu que leio simplesmente, mas é Ele, através do Espírito Santo, na igreja, que vai me falando. É esta experiência que a igreja nos ensina. Por isso, ao longo de muito tempo, no mês de setembro, na igreja do Brasil, é chamado como o mês da Bíblia. Não que seja só nesse mês, mas que a gente cada vez mais vá fazendo da Bíblia, ou da palavra de Deus, como o livro da nossa vida, que eu consulto todos os dias, porque todos os dias a igreja nos propõe algum texto para rezar, para meditar. Hoje eu gostaria de pegar Lucas 8, se alguém tiver a Bíblia em mãos, pode pegar Lucas 8, verso 4 a 8, era o Evangelho que a igreja nos propunha no sábado passado. Diz o texto, a partir do verso 4: muitas pessoas estavam reunidas, que vinham de vários lugares. Jesus estava também presente e contou uma história. Jesus, para falar da fé, ele usa imagens. Ele usa, por exemplo, a luz ou a lâmpada, o evangelho de hoje, para falar da fé. Nesse texto aqui ele usa a imagem da semente. Por isso ele conta a história. O semeador saiu para semear, e a semente caiu. A semente é o dom da fé. Todos nós recebemos a graça de termos o dom da fé. Todos nós temos o dom da fé. Toda pessoa que nasce com a graça da fé. A palavra de Deus que é semeada em nós, ou quando eu tomo o texto do Evangelho, por exemplo, Deus quer que esta semente nasça, dê frutos, porque se a semente é guardada, ela continua apenas uma semente. Se eu venho aqui para o grupo de oração, é para que esta semente da fé comece a germinar. Ontem, durante a missa, eu ouvi as confissões, enquanto o padre Edmar presidia a Eucaristia, eu fiquei nas confissões. Das 15 pessoas que vieram,
4 me falaram e começaram a despertar para a fé na igreja católica, porque um dia escutaram a palavra aqui. 4 das 15. Alguém disse uma palavra aqui, e isso despertou aquela semente que, não sei quem pregou, alguém disse, ou foi numa música, e isto, sem que se perceba, ou que se saiba, mas aquela semente que foi lançada, por isso que eu peguei esse texto também, porque diz que a semente caiu à beira do caminho. Ela dizia, muitas vezes eu escutava uma palavra, mas parecia algo assim que ficava do meu lado na minha vida, não tinha muito a dizer, caiu assim do lado da minha vida. A Bíblia, a igreja, a missa, a oração era algo meio do lado da minha vida ainda. E aos poucos esta palavra, a fé, a igreja, a oração, a Eucaristia, começou a entrar no caminho da minha vida. E hoje eu não posso mais não ir, eu preciso ir. Como diz o texto, continua, verso 4, capítulo 8, verso 5. Conosco também muitas vezes pode ter acontecido isso. Aquela semente foi pisada, Deus todos os dias lança a graça da fé, ou lança graças para que a fé em nós desperte. Mas às vezes a gente a pisa, a gente a deixa de lado. Não é maldade nossa, mas várias situações que a gente acontecem, não é por maldade. O bonito é perceber que Deus não desiste de nós e continua todos os dias, Ele lança de novo, na esperança de que um dia ela encontre em você, encontre em mim a chance de crescer. Deus não tem medo de perder a graça dele na sua vida. Ele não tem medo disso. Ele lança, Ele dá a graça. Pode ser que se perde. O texto, esse texto aqui, a maior parte da semente se perde. Já pensou? Mas continua, Deus continua, Ele continua semeando. Aí cai numa pedra, às vezes o nosso coração, é meio duro, mas mesmo assim, parece que nasceu, mas depois seca, e Deus continua insistindo. Deus lança a semente de novo. Isso a gente deve ter presente. Deus não desiste de nós, nunca. A gente pode desistir dele. Ou como diz o Papa Francisco, Deus não se cansa de nos perdoar o tempo todo. Mesmo que a gente não queira, tem uma canção até do Padre Zezinho, mesmo que eu não queira, Jesus está lá querendo perdoar, e vai achar uma hora. Assim é Deus, assim é a palavra, porque Ele quer a fé na nossa vida. E a fé, irmãos e irmãs, é confiar em Deus, é acreditar. A fé não é acreditar simplesmente, Jesus existe, isso não precisa ter fé. Fé é confiar a vida nele, é mais do que isso. E continua, Deus não desiste de nós. Diz que uma parte da graça de Deus cai em espinhos. Às vezes a nossa vida tem dores. Eu escuto muitas histórias, muita dor, tem muitos espinhos. Eu tenho, nós temos. E às vezes a semente da graça para a fé, ela se depara com algum espinho.
com alguma incompreensão, alguma dor, alguma rejeição, alguma mágoa, algum ressentimento, uma tristeza, sei lá. Mas mesmo assim, continua sendo lançado. E Deus continua insistindo, diz o texto. Às vezes parece que vai sufocar, e agora vai, pá, e vai de novo. Por isso a palavra que é semeada, ela é para nos despertar na fé. Queridos e queridas, a fé para Jesus Cristo não é para simplesmente resolver os nossos problemas. Deus nos dá a graça para nos levar para o céu, é por isso. A fé é para nos levar para o céu. Só para isso. Só não basta não. Esses dias fui atender uma senhora no hospital, em meio àquela dor, espinho, dificuldades, câncer, dor. A morfina não fazia mais efeito, doutor. Eu sei disso porque a minha mãe também passou por isso. Chega um momento, não sei se é verdade, mas ela falava na época, né? Chega um momento, minha mãe também passou por isso. Chega um momento em que não tem mais saída. Aí a fé foi o que salvou. E quando eu fazia a oração para aquela mulher, repito, quando a gente fazia aquela oração, as enfermeiras também estavam lá percebendo, vieram junto na oração. E esta palavra é verdade, porque a fé um dia foi semeada na vida daquela mulher, e mesmo no leito da morte, ela descobriu que a fé era para a salvação. A fé aí não curou mais o câncer dela, nem a medicina, mas a alma dela estava curada. A alma dela, a vida dela estava pronta para fazer a maior experiência. Aí que vem a fé, nossa, aí que vem a fé na ressurreição, porque no creio nós rezamos, creio na ressurreição, eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição da carne, e aquele corpo que morria e que se entregava, renascia algo muito bonito, que só a fé consegue entender. Renascia naquela mulher a semente do batismo. Naquela mulher morrendo de câncer, nascia o que ela recebeu um dia no batismo, que é a semente da ressurreição, que é a semente da fé. Por isso que Deus não desiste de nós. Também não desiste de batizar, né? O Padre João batiza todo mundo, é verdade. Tem que batizar, ué. Se o batismo nos traz a semente da vida eterna, como é que eu não posso batizar alguém que se vem pedir, pelo amor de Deus? Ah, mas tem que fazer batismo? Como é que pode? Não é verdade? Se o batismo nos entrega a semente da fé, diz o Papa Francisco, batize as crianças, não impeçam que elas recebam desde o colo da mãe e do pai a graça da semente da fé.
Ah, mas o pai e a mãe não vão ensinar a fé. Paciência, às vezes não ensinam, mas a semente da fé foi semeada. A igreja acredita nisso, foi semeada, porque Deus que semeia, porque um dia vai encontrar, aí termina esse texto, né? Um dia na vida daquela pessoa vai encontrar a terra boa, vai encontrar a terra boa e renasce. Por isso, queridos e queridas, mesmo sentados, olhe para o seu interior mais uma vez, olhe para o seu interior. Dentro de você existe o grande dom. Você não é simplesmente alguém, mas você tem dentro de você a semente da vida eterna. Na sua vida, no seu coração, na sua alma, você já tem o céu. Isso você nunca deve perder de vista, mesmo na dor, mesmo na lágrima, mesmo achando que não tem mais esperança, mas ao olhar para dentro de você, você vai perceber e vai sempre ser alguém que já tem a semente da vida eterna. Por isso agradeça sempre, feche o seu olhar e agradeça profundamente que você tem dentro de você. E quem está sentado do seu lado, dá para alguém que está do seu lado, pega a mão do seu irmão do lado, sua irmã, porque você não está sozinho, sozinha. Ele também tem, ela também tem a mesma graça, tem a mesma vida eterna, e você vai com ele junto para o céu, a partir de hoje, porque vocês todos, nós todos temos dentro de nós a vida eterna. Ninguém sinta em você esta vida eterna, sinta em você a semente que você recebeu um dia como graça. E desde hoje sempre prepara-se como alguém que está destinado para a vida plena, para a vida eterna.